ler um versículo, apenas um versículo nesta manhã, 18 de setembro de 2019. Estou aqui no trabalho, cheguei cedo, só está a Maria aqui, e está no livro de Eclesiastes, no capítulo 11, apenas o versículo 1. O versículo 1 do capítulo 11 do livro de Eclesiastes diz assim: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. No início se tentava buscar uma explicação teológica para esse versículo, mas as pessoas se perdiam entre as opções e os achismos e pouco entendiam o versículo. Depois passou-se a compreender melhor quando se falou em tecnologia. Vamos dar um exemplo para que a gente entenda esse versículo. Antigamente, acreditava-se que o Nilo era o maior rio do mundo. Acreditava-se, o rio que banha a África toda, ou parte da África, a grande maioria. Entretanto, hoje já se sabe que o maior rio do mundo, em extensão e em volume, é o nosso rio Amazonas. E esse rio que banhava a África, trazendo toda aquela terra fértil por onde as suas águas passavam, quando chegava no Egito, nas planícies do Egito, ele subia e alagava tudo, e ficava por um curto período de tempo, toda aquela água, toda aquela área ficava alagada, trazendo consigo aquela terra fértil de toda a África. Naquela lama fértil, os egípcios desenvolveram uma tecnologia que até então as pessoas não pensavam nisso. E eles pegavam o seu grão e andavam naquela área alagada, jogando o seu grão na área ainda alagada, aquela água parada. Como era um período muito curto desse alagamento, a semente que ele jogava, que parecia loucura, estar jogando a semente na água, aquela semente baixava, assentava naquela lama fértil, e as águas em poucos dias, aquelas águas minguavam, e as sementes ficavam plantadas na terra, literalmente numa lama fértil. E agora todo mundo percebia as belezas do Egito, como que a plantação egípcia cresceu tão rápido após a chuva. Eles lançaram o seu pão sobre as águas. Eles lançaram a semente sobre as águas. Aí, trazendo para a nossa vida espiritual, aonde é que estamos lançando a nossa semente? Lembre-se que a princípio ele jogava no escuro, numa linguagem popular nossa. Ele estava jogando apenas na água. Mas os egípcios têm uma visão muito maior que a nossa. Eles não viam uma área alagada. Eles viam uma terra preparada. Eles não viam apenas o alagamento, mas os frutos do seu alagamento. É assim que precisamos. Lança o teu pão sobre as águas e depois de muitos dias o acharás. Lança. Não precisa você ver a terra. Você sabe que ela existe. Se você sabe que ela existe, pregue a palavra de Deus. Quando se é obediente à palavra de Deus, quando se dá ouvido àquilo que o Senhor Jesus está falando, você está lançando o pão sobre as águas. Porque você não está falando aquilo que você quer falar, porque você viu e você acha que seria apropriado para aquele momento, mas você fala aquilo que o Senhor Jesus manda,
que a princípio não tem nenhum sentido naquele ambiente. Mas existe uma lama fértil esperando por aquela palavra que sai, aquela semente que sai da boca do Senhor. Lembro-me de um amigo nosso aqui, o pastor Edivaldo. Ele tem um testemunho grandioso de um amigo que um dia pregando numa certa cidade, o Espírito Santo disse a ele: sai e pega tal ônibus. Só disse a ele para pegar o tal ônibus. E ele pegou aquele ônibus, obedeceu e desceu. Segundo ele, chegou numa certa região, não tinha casa, não tinha nada, uma região meia desértica. E o Espírito Santo de Deus disse: ele desce desse ônibus. E ele desceu. E o Espírito Santo de Deus orientou: entre no mato. E ele entrou. E o Espírito Santo de Deus disse para ele: abre a sua Bíblia, cante 2 hinos, lê a palavra e volte para a sua casa. E ele, que parecia um louco, no meio daquele mato, abriu a Bíblia, cantou 2 hinos, leu a palavra e voltou. Aparentemente era um tom, era uma semente jogada em águas torrenciais. Mas não, Deus sabe onde joga a semente. Era uma semente jogada numa terra fértil. Ele não viu o solo, mas Jesus via onde a semente ia cair. Tempos depois, ele foi a uma convenção. E lá tinha um pastor dando testemunho. E aquele homem que estava dando testemunho naquela convenção disse: certa feita, eu estava fugindo da polícia, entrei no mato para me esconder. E lá Deus enviou alguém. Aí contou toda a história e ele alegrou o seu coração, porque aquele homem, aquele cara que foi até aquele mato, era ele. Foi ele que foi naquele dia lançar a semente sobre as águas. Você não vê o solo. Quando se joga a semente sobre as águas, você está vendo a superfície da água. Você não está vendo o solo. Quando se é orientado pela palavra de Deus, você pode não estar vendo o verdadeiro objetivo daquela palavra, mas Jesus disse que a minha palavra jamais voltará vazia para mim. Preciso lançar o pão nas águas da direção do Espírito Santo do Senhor. Lança a tua semente aonde o Senhor mandar. Ele conhece a terra. Ele conhece a profundidade das águas. Oh, aleluia. Ele conhece. Ele sabe se a terra está preparada ou não. Ele sabe o tempo de dar fruto. Mas se o Senhor mandou lançar a semente, lança. Por que ter medo de lançar a semente onde o Senhor mandou? A terra está preparada. Certa feita aqui em Salvador mesmo, o irmãozinho que ficava na rodoviária distribuindo folheto e achou que aquele serviço era inútil, estava perdendo o seu tempo e desistiu de fazer aquilo. Tempos depois encontrou alguém na rua que disse: meu irmão, por que você não está fazendo mais aquele trabalho? Ele disse: era um trabalho inútil, eu não via. Ele disse: eu sou fruto daquele trabalho. Foi um folheto daquele que me alcançou. Lança, irmão, teu pão. Lança a semente nas águas, por mais profundas que elas sejam, elas encontrarão solo fértil. Só está dependendo de você. Então, esta é a interpretação desse versículo: lança o teu pão sobre as águas. Os egípcios não olhavam, não esperavam as águas minguarem, secarem numa linguagem mais grosseira. Os egípcios aproveitavam a oportunidade
enquanto os outros estavam reclamando, ele estava lançando a sua semente sobre aquele lago. A semente baixava, se acomodava, aquela água suja, cheia de nutrientes, vindo lá de cima da África, trazendo todo o nutriente, ia se acomodando naquele solo, naquela água parada, e a semente ficava mergulhada numa terra fértil, crescia e dava logo o seu fruto. Obedeça aquilo que o Senhor tem falado com você. Lança o teu pão sobre as águas. Se o Senhor mandou você lançar, é porque a terra já está preparada. Obedeça o Senhor, assim como os egípcios obedeciam o seu rei, que mandava lançar a semente no meio daquele lago que parecia loucura. Se você obedecer a Jesus e lançar a semente aonde Jesus mandar, com certeza no seu tempo terá os seus frutos. Seja um semeador, seja obediente à palavra de Deus. A Bíblia de Samuel disse a Saul que é melhor obedecer do que sacrificar. Um bom dia na paz do Senhor.